Carta de Gálatas, no capítulo 1, verso 15 e 16, vai falar algo sobrenatural quando Deus chama o apóstolo Paulo. Antes dele nascer, antes dele estar no ventre da mãe dele, Deus já o separou. E ele fala algo incrível no início do verso 16, que é que Deus achou por bem revelar Cristo em mim. Olha que frase sensacional. Pense comigo de maneira didática. Jesus está aqui, você está aqui. Aí Deus vai e coloca você e Jesus de frente. Fala, ó, esse aqui é Jesus, esse aqui é você, e aí, se conheçam. Você acha que é isso que Deus faz? Não. Detalhe, uma coisa que a gente precisa corrigir nas nossas falas. Não é que você deixou Jesus entrar na sua vida. Foi ele que deixou você entrar na vida dele. Tá entendendo? Você foi absorvido pela vida. A sua vida não tem nada de útil para que você coloque Jesus nela. Essa vida precisa morrer. Você está entendendo? Então você entra na vida de Deus. Dito isso, nessa questão de conhecer, imagina de novo a seguinte cena. Jesus está aqui, você está aqui. Deus não faz essa apresentação de maneira, é, vamos dizer assim, dualista, onde um está aqui e outro está aqui. É de maneira já única, no sentido de quase uma ontologia. Vocês se tornam um. Jesus falou em João 17 que Pai, olha a oração de Jesus, a última oração dele pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos. E ele não orou só por eles, ele disse: eu estou orando por aqueles que hão de crer em mim também, por meio da palavra que eles vão pregar. Ele fala assim: ora para que eles sejam um conosco, como nós somos um. Assim como Deus e Jesus é um só, nós somos um com ele. 1 Coríntios capítulo 6 diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Então, Jesus está aqui, você é convidado pelo Pai, por meio da graça, é o canal. A graça é o canal. O Espírito Santo é o condutor. O Espírito Santo vem te conduzindo pelo canal da graça e você entrou em Cristo. Agora, o conhecimento que você tem de Jesus não é só a letra, é um conhecimento relacional. Meu Deus do céu, chego e me arrepio. Você imagina, tipo assim, um Deus, o único Deus, não é um Deus, é o único Deus, Criador de todo o universo, querer se relacionar com você e ele te convida e te coloca nele. Você foi enxertado nele. Aí você tá lá. E é dentro desse ambiente que você começa a conhecer Jesus. 1 Coríntios 1,9 fala que Deus, ou é um 9 ou um 10? Agora eu não me recordo. Deus nos chamou para a comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Comunhão. Você entrou nele. Você está nele. Isso faz toda a diferença. Por quê? Imagina que eu não precise mais saber informações sobre Deus sem conhecer o próprio Deus. Agora eu posso conhecer porque eu me relaciono com Ele. A voz que eu ouço agora já não é mais a voz só da minha intuição. Deus fala comigo. E muitas das vezes essa voz que vem dentro de mim, que antes eu julgava ser o meu sexto sentido, é o Pai, é o Espírito Santo. E aí a sua vida começa a ser transformada de uma forma que você abandona velhos hábitos, você deixa de falar certos tipos de coisa, você deixa de frequentar certos tipos de ambiente, você vai lapidando a sua vida e você diz, nossa, olha o que eu estou fazendo. Não, já é o Espírito Santo fazendo isso por meio da sua vida. O Espírito Santo, ele está fazendo, você está trabalhando de maneira cooperativa, cooperando com a obra do Espírito Santo. Um faz, o outro responde, mas quem começa é ele, passa por você e termina nele, porque ele te ajuda a chegar até o fim. Tudo isso tem a ver com a palavra, o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Essa palavra ajuda carrega um significado sensacional no grego. Não vou falar aqui para o vídeo não ficar mais longo. E esse trabalho de cooperação entre o Espírito Santo e você dando a resposta, tem um livro do Rick Renner muito bom, chamado O Espírito Santo e Você. Eu já li esse livro, agora no final do ano, um livro assim sensacional, que fala da relação de nós com o Espírito Santo
eu li junto com esse também um do A.W. Tozer chamado Como Ser Cheio do Espírito Santo. Vocês precisam ler esse livro, assim, necessariamente vocês precisam ler esses livros. E esse processo relacional que vai mudando e transformando a nossa vida, precisa chegar a um ponto de convicção que você consiga, como o apóstolo Paulo descreveu aqui na carta aos Gálatas, e mais uma vez eu reforço a ideia que não foi Paulo, é o Espírito Santo que estava inspirando ele a escrever essas coisas. O homem em si não tem essa capacidade nem de viver, nem de falar sobre isso. Ele diz que Deus revelou Cristo nele. Meu Deus, é algo aqui, ó. É aqui. Não é aqui, é aqui. Sabe, é o íntimo do seu ser e você olha pra você e fala, cara, a minha vida não é a mesma. E aí eu começo a pensar em uma outra palavra que Deus fala lá para o povo de Israel quando voltam para Judá após o exílio. Por meio do profeta Ageu, ele diz assim, olha, considerem o que tem acontecido com vocês. Obviamente que aquele contexto é negativo, porque o povo estava vivendo uma situação ruim devido à negligência com as coisas de Deus. Mas o interessante é que a palavra ali, considerar, significa colocar o coração. Então, no que vamos falar aqui sobre vida, vamos também usar essa palavra, considerar, colocar o coração no que de fato tem acontecido na nossa vida. Quando a gente faz essa consideração e faz uma leitura dos nossos dias, meses e anos, nós vemos Cristo? Essa pergunta é essencial, porque se eu não vejo Cristo, então eu ainda preciso me converter. Porque a partir do momento que eu começo a perceber que, tipo assim, poxa, por mim mesmo eu jamais abandonaria esse tipo de hábito, mas eu abandonei. Por mim mesmo eu jamais deixaria de conviver com certas pessoas, mas eu deixei. Entenda que quando eu falo de deixar de conviver com pessoas, abre janela para um outro assunto que pode desviar do que a gente está falando agora. Mas só vou citar para vocês o que Paulo disse, se eu não me engano, para a própria igreja de Coríntios. E mais uma vez, não Paulo, não é a carne de Paulo, foi o Espírito Santo falando por meio dele. Que é impossível a gente não se relacionar com pessoas deste mundo. Caso contrário, seria necessário a gente sair desse mundo para a gente não conviver com ninguém. O que ele estava querendo dizer? Não conviva com pessoas que se dizem cristãs, mas não são. E sentam na sua mesa só para contaminar. Com esse tipo de pessoa, nem se sente. Então é dentro desse contexto. E obviamente que num contexto cultural, sociológico que a gente vive, existem sim ambientes que talvez você não tenha estrutura espiritual para estar. Imagina que você está passando por um processo de maior sensibilidade emocional, você já não está bem, você está numa batalha espiritual e em algum momento da tua vida você já teve problema com álcool, com droga, com um monte de coisa. Qual é o melhor ambiente para você estar? Comunhão com os santos. Ponto. Tá com o povo de Deus, em oração, pá. Você está passando por um momento de batalha. Só que você, sabichão, vai começar a achar, não, eu posso estar, né? Em qualquer lugar. Então eu vou lá e convivo com quem eu quiser. Só que você já está passando por um momento de batalha. Você acha que é sábio você ir rever seus antigos amigos? Você rever pessoas que, por mais que você tenha uma consideração inestimável, nesse momento não vai te fazer bem. A tendência de você ter recaídas é muito maior. Então, quando você começa a ter força e entendimento para lapidar essas escolhas, tipo assim, esse ambiente aqui não vai me fazer bem. No momento que eu estou passando, não é sábio eu tomar esse tipo de atitude e estar com certas pessoas. Então, eu vou me resguardar. Vou estar na comunhão com os santos, eu vou estar em oração, vou estar em jejum, leitura e meditação da palavra, vou estar em um ambiente onde eu possa confessar para ser curado, buscar ajuda e tudo mais. Então, esses tipos de escolha é você considerar a sua vida e perceber, cara, é Jesus que está fazendo isso. Porque em algum outro momento, certamente, eu estaria numa roda de samba para me aliviar. Em algum outro momento, eu estaria lá batendo cabeça num show de rock and roll, porque aquela adrenalina era algo que me curava e que me fazia bem. Mas agora,
todos esses prazeres transitórios, não é que não é prazeroso, show de bola, mas são prazeres transitórios. Todos esses prazeres foram substituídos. Agora a sua fonte de prazer mudou. Agora você tem fonte de prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Então a Bíblia diz que nós estamos não sem lei, mas debaixo da lei de Cristo. Houve uma mudança de lei e uma mudança de sacerdócio. Não estou falando sobre lei mosaica, tá? Bíblia. Entenda quando eu falo aqui ó, que você tem prazer na lei do Senhor. Bíblia, palavra. Tá entendendo? Crescer em graça e conhecimento. É sobre isso que eu estou falando. E fazer essas micro e ao mesmo tempo grande escolhas em pequenas decisões, tipo, eu não vou, prefiro ficar. Ou, às vezes eu tô sendo tentado sozinho, então eu não vou ficar, eu preciso ir. Não vou ficar aqui sozinho. Essas escolhas já é Deus trabalhando na sua vida. E hoje, você consegue colocar uma estaca e pensar assim, cara, Deus realmente, Ele transformou a minha vida. Eu não sou mais o mesmo. Outra hora, se eu parar aqui para imaginar como seria a minha vida se não fosse a graça de Deus ter me alcançado por meio do Evangelho, por meio da palavra, eu ia estar fazendo o que da minha vida? Esse tipo de pensamento não deve ser um pensamento de crítica, murmuração com a obra que Deus está fazendo na sua vida, ao ponto de você falar assim, pô, não está valendo a pena. Porque às vezes é o que acontece também, corre-se esse risco. Lembra de Asaf? Lá nos Salmos, não lembro agora se é 70 alguma coisa, quando ele fala assim, em vão eu tenho purificado as minhas mãos. Não tá valendo a pena. Tô aqui me dedicando com as coisas de Deus. É em vão que eu tô purificando as minhas mãos. Sabe o que é isso? É em vão que eu tô deixando de fazer o que eu poderia fazer, porque o pecado é prazeroso. Mas eu purifico as minhas mãos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito, João 15. Então a palavra é o que nos limpa. E você tá sempre se limpando, se moldando. Pá, pá, pá. E chega um momento que você fala, pô, quer saber? Isso aqui é em vão. Tá todo mundo tocando a vida. É o que ele fala no Salmo. Os ímpios estão por aí, prosperando, tem saúde, sua casa é boa, seus filhos tal, tudo bom, tudo do melhor, tá todo mundo bem. E eu tô. Vai dizer para mim que você, cristão, não passou por isso ou está passando por isso? E vou te dizer, em algum momento essa crise possa ser que chegue. Qual é a solução? No final do Salmo ele diz assim: até que eu entrei no templo do Senhor. Te faço uma pergunta simples. Hoje, quem é o templo do Senhor? Se não a comunhão dos santos. Você precisa estar perto de gente de Deus, meu amigo. Tem como você querer alcançar as coisas sozinho. Este é o primeiro ponto. Segundo, o templo do Senhor em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo é o templo de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. Nós carregamos a presença de Deus. Está tudo conectado. Então, quando você começa a tirar os seus olhos das circunstâncias e olhar para Cristo, uau, tudo faz sentido. Minha oração nesses últimos dias é exclusivamente ontem. Hoje é quarta, ontem foi terça. Muito exclusivamente ontem, com mais intensidade. Em outros dias eu orei também sobre isso, mas acho que ontem foi mais intenso para mim. Era, Senhor, tira os nossos olhos das coisas terrenas e leva os nossos olhos a ver as coisas espirituais. Eu quero olhar para aquilo que é eterno. Eu não quero olhar para aquilo que é transitório. Senhor, leva a tua igreja a olhar para as coisas eternas e não para as coisas da terra. Senhor, leva a liderança da igreja a olhar para aquilo que é eterno e não transitório. Nos dá a visão do céu, abre os nossos olhos espirituais, ilumina os olhos do nosso entendimento, nos dá um espírito de sabedoria e de revelação, para que nós possamos compreender quem é Cristo e o que Ele fez por nós. Esse é o motivo da nossa oração, porque a partir do momento que isso acontece, que as escamas caem e você consegue olhar exclusivamente para Cristo e ver Cristo em você, tudo, 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 exteriormente perde o seu valor. Tudo eu considero como perda, para que eu possa ter a Cristo e ser achado nele. Esse é o maior sentido da vida, Cristo.
em nós a esperança da glória. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha.